textos fora de contexto. O texto de hoje nós vamos falar sobre aquele velho termo, maus olhos. E de início eu queria te fazer aquela pergunta: você tem maus olhos? Já agiu com maus olhos com alguém da sua igreja, com alguém da sua crença, da sua religião? É o que nós vamos pensar nesse vídeo de hoje. Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 23. Quem não tiver uma Bíblia, não tem problema, vai aparecer para vocês aí na tela do vídeo. Diz assim: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Maus olhos. É muito comum, principalmente em igrejas neopentecostais, essas igrejas adeptas da teologia da prosperidade, onde se prega muito sobre riquezas, bens materiais, conquistas, alcançar mundos e fundos, usar esse termo para corrigir pessoas que começam a questionar por que essa igreja pede tanto dinheiro, por que essa igreja tem tantas campanhas, por que o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário, outro termo que se utiliza para liderança, tem tantos bens materiais. Por que ele comprou uma casa na praia? Por que ele comprou uma casa no exterior? Por que ele vive numa mansão? Por que ele come do bem e do melhor? E muitas das vezes esse termo é utilizado para repreender essa pessoa e dizer: olha, você está com maus olhos, você não pode ter maus olhos. Deixa essa pessoa nas mãos de Deus, porque cabe a Deus julgar essa pessoa. Porém, esse termo, maus olhos, é utilizado sempre fora de contexto. Eu queria que vocês voltassem comigo ao texto bíblico, porém agora nós vamos dentro desse mesmo capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 19. Tem um título na minha Bíblia, na sua Bíblia, dependendo da versão, pode ser um título um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. E o título é Os Tesouros no Céu. O versículo 19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vejam bem, é muito comum, principalmente nessas igrejas que eu citei, falar que aquelas pessoas que questionam igrejas que pedem muito dinheiro, que questionam pastores que têm condutas que não deveriam ter, que começam a conquistar coisas que não é comum de um pastor conquistar, até porque o objetivo do pastor seria viver para servir aquela igreja, para servir aqueles membros que estão ali. Essa pessoa é taxada como alguém que tem maus olhos. Mas se você observar, o contexto de maus olhos está dentro de um conteúdo que está falando sobre riqueza, sobre pessoas que começam a juntar riquezas, que começam a se preocupar com riquezas, e não especificamente quanto relacionado a pessoas que questionam aqueles que começam a acumular riqueza. Vamos observar o versículo logo após o versículo 23, o versículo 24, olha só, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas Bíblias vai aparecer: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que traduzindo do aramaico, que é o termo emprestado aqui para esse trecho bíblico, significa dinheiro ou riquezas. O que o texto bíblico quer nos mostrar? O que o Senhor Jesus quis dizer através dessa parábola dos tesouros no céu? Toda e qualquer pessoa que vive focada em conquistar bens materiais e que não está satisfeita com a vida que ela tem tido, com aquilo que Deus tem dado para ela, é uma pessoa que tem maus olhos. Toda pessoa que através de campanhas, que através de votos, que através de ofertas, que através de sacrifícios, que através de dízimos, ou seja lá qualquer tipo de ato financeiro que for,
tente, por causa da ganância, por causa de não estar satisfeita com a vida que tem levado, conquistar mundos e fundos, é uma pessoa que tem maus olhos. O grande problema é que a maioria das vezes esse versículo é pego totalmente fora de contexto e aplicado para corrigir pessoas que começam a questionar aquilo que é totalmente questionável. Um coração, uma mente totalmente focada em riqueza. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até